seja bem-vinda a essa aula. Hoje eu vou apresentar para você todos os materiais que nós vamos utilizar durante os nossos processos. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se você ainda não conversou comigo pessoalmente para receber aí na sua casa a sua caixa da modelista, eu vou deixar o meu telefone e o link do WhatsApp aqui embaixo desse vídeo para você entrar em contato comigo, para eu pegar o seu endereço e te enviar a caixa da modelista, tá bom? Gente, durante todo esse processo de modelagem e costura, a gente vai precisar de alguns materiais, então eu vou falar sobre eles aqui para você. Vou começar aqui com as réguas e com os materiais de precisão. Primeiro, o esquadro, ele vai estar sempre presente na construção das nossas bases. Por quê? O esquadro, esse que você recebe aí na sua casa, que a gente utiliza, tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo vai permitir com que, desde o início até o final da construção da base, ela fique alinhada, perfeitinha, para que a linha não fique torta, para que as medidas do começo ao fim fiquem sempre com as medidas corretas, tá? Então, o esquadro a gente vai utilizar nas construções de modelagem. Essa régua curva grande aqui, a gente vai fazer curvaturas de cintura, curvaturas de quadril, ajustes de barra. Quando a gente for fazer um recorte que tem uma curvatura extensa, a gente vai utilizar essa régua. Temos também a régua pequenininha, essa a gente utiliza mais para fazer cava, gancho, decote, tá? Mas é importante a gente deixar ela pertinho, porque às vezes tem um recorte também pequeno, para fazer os ajustes a gente utiliza essa menorzinha. A régua reta de 60 centímetros. Essa régua maior, ela é ótima para o nosso trabalho, porque como a gente trabalha com medidas reais do corpo e a gente tem uma extensão grande, a gente consegue fazer o traçado de uma vez, não precisa ficar mudando a régua de lugar se fosse, por exemplo, uma régua de 30 centímetros. Então essa de 60 dá uma agilidade maior aí para o nosso trabalho. E ela também vem na caixa da modelista que você recebe aí na sua casa. A fita métrica vai estar presente nos nossos processos de modelagem, de costura, para tirar as medidas do corpo. Então ela é sempre muito importante ficar com ela pertinho aí para o nosso trabalho. Então, escolha uma fita métrica, você também recebe a fita métrica e eu escolhi com muito cuidado porque existem algumas fitas que ela vem com uma numeração muito ruim, às vezes não tá com a medida correta, então eu escolhi uma fita métrica bem certinha para que as nossas medidas fiquem sempre certas e a gente não corra o risco de fazer a margem de costura errada, de tirar as medidas de forma errada. Então a fita métrica parece que é apenas um outro elemento aí do nosso trabalho, mas ela é muito importante justamente porque ela tá do início ao final do processo. Então eu falei aqui dos elementos de precisão. Para as modelagens a gente trabalha com cálculos, né? Durante as aulas vocês vão ver, e a gente vai precisar então de uma calculadora. Eu prefiro utilizar a calculadora mesmo, tá? Mas você pode utilizar do seu celular também. Por que que eu prefiro usar a calculadora portátil, essa daqui? No celular, muitas vezes a gente está no meio do cálculo e aí o celular desliga, entra em modo de descanso. E aí a gente precisa colocar a senha, abrir de novo o aplicativo da calculadora e isso acaba perdendo um tempo. Pode ser um tempo pequenininho, mas se a gente somar durante todo o nosso trabalho, a gente acaba perdendo esse tempo. Então essa calculadora é perfeita, você sempre tem a mão, pode ficar carregando e não tem esse problema de ficar ligando e desligando ela toda hora. Então, calculadora. Aí, para modelagem, a gente vai trabalhar com alguns recortes, às vezes vai fazer uma transferência de pence, vai fazer um modelo um pouco diferente, e aí a gente precisa fazer a união, às vezes, de um pedaço de papel ou unir a própria modelagem. E para fazer essa união, a gente usa elementos de colagem. Então tem a cola bastão, você pode usar a fita crepe, o durex, aquela cola líquida, mas eu vou dar uma recomendação aqui para vocês. Se você optar por trabalhar com cola, dê preferência por colas de bastão. Por quê? Quando a gente está trabalhando, precisa ter agilidade. E a cola líquida, você precisa esperar um tempo dessa cola secar e ainda a gente corre o risco de
começar a formar pequenas ruguinhas na nossa modelagem, porque como é uma cola líquida, às vezes se a gente coloca um pouquinho a mais do que o necessário, ela acaba enrugando o papel e isso não é legal para a nossa modelagem. E essa cola de bastão você passa no papel, une e ele já está pronto para você continuar o seu processo, não precisa esperar secar e ela corre muito menos risco de formar aquelas ruguinhas. Então, fez a opção por cola? Escolha a cola bastão. E aí aqui, das fitas, a gente tem fita crepe e tem o durex. Eu não gosto muito de usar o durex pelo seguinte, ele não dá a possibilidade de eu riscar por cima. Às vezes, na correção da modelagem que a gente vai fazer, na união de algum recorte, a gente precisa dar continuidade a alguma linha e precisa marcar com lápis ou uma caneta e o durex não dá para fazer isso, porque ele é plástico, não é poroso. Já a fita crepe, a gente consegue, fazer a marcação em cima. Então, se eu estou trabalhando com traço, eu posso continuar o meu traço em cima da fita crepe. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com ela, tá bom? Então, ou fita crepe ou durex. Gente, isso tudo que eu estou dizendo são recomendações que eu uso no meu trabalho, que já de experiência eu percebi que são melhores, tá? Mas, Rebeca, eu só tenho o durex. Use o durex, tá? Eu só tenho cola líquida. Use a sua cola, tá bom? Estou dando aqui só algumas informações que eu acho importante para vocês já irem adiantando aí o processo de trabalho. Aí falando agora dos elementos de riscar, de fazer os traços da nossa modelagem. Aí na caixa da modelista que você recebeu, eu coloquei 2 cores de lápis e um grafite. Por quê? Quando a gente está trabalhando com a modelagem, às vezes a gente precisa fazer distinções de um traço, de um recorte, de uma pence. Então, ter essa diferença de cor, a gente já bate o olho e já percebe os elementos que são diferentes, que a gente precisa se atentar. Então aquela parte que está de amarelo quer dizer que é isso, aquela outra parte que está de verde quer dizer isso, tá? Então é importante a gente ter aí pelo menos duas cores para fazer essa diferença. E o grafite, que a gente sempre começa a base dos nossos traçados com um grafite, porque às vezes precisa apagar, fazer alguma correção, e aí o grafite proporciona isso, da gente conseguir fazer a correção na hora, tá? Então esses 3 elementos aqui de traçado. E aí quando a gente vai pensar em passar a modelagem para o tecido, a gente utiliza o giz de costureira. E por que a gente dá preferência por utilizar esse giz, que foi um giz pensado específico para o nosso trabalho, para a nossa atividade? A gente percebe nesse giz que as bordinhas dele são um pouco mais finas do que o corpo. Por que isso foi pensado? Quando a gente está trabalhando aí com a modelagem, quando a gente vai passar para o papel, para o tecido, a gente não pode aumentar as medidas da modelagem, principalmente depois que a gente já fez todas as conferências, já tá tudo certo. Por quê? Se eu pego um giz comum de escola, por exemplo, vocês vão perceber que ele tem uma espessura muito larga. E se eu passo com esse giz de escola, ele vai aumentar pelo menos meio centímetro em cada um dos pontos, além do que eu preciso. Então aqui eu tenho um traço bem fininho, não vai ter alteração aí na largura e no comprimento também da nossa peça. Então se você tiver a possibilidade de comprar esse giz de costureira, compre, ele não é muito caro, tá? Você vai poder manter a perfeição do seu trabalho. Giz de costureira então, pra gente fazer a marcação. Ainda falando em marcação, vocês também receberam aí um papel carbono e a carretilha. Às vezes a gente está fazendo, por exemplo, um revel, um revel é legal de dar o exemplo. Então eu tô lá no cós da saia e fiz a marcação na minha própria modelagem do revel, mas eu não posso recortar da minha modelagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o papel carbono junto com a carretilha para transferir somente o desenho do meu revel para um outro papel. Vai facilitar mais, vai dar precisão, porque a mesma medida que eu coloquei lá na modelagem, eu vou conseguir transferir para o outro papel e agiliza muito o processo, porque daí eu não vou precisar traçar de novo a modelagem. Então, papel carbono e carretilha serve para a gente transferir. E também para marcar no tecido, às vezes, um ponto de recorte, de união. As pences também, a gente utiliza aí o carbono e a carretilha.
Vamos falar agora das tesouras. Ponto importante é sempre reservar uma tesoura específica para cortar os papéis e outra para cortar o tecido. A de papel eu não investi muito, comprei uma bem comum mesmo, porque ela vai servir aí para o que a gente precisa. Já para o tecido é importante você investir um pouco mais. E aí um ponto legal da gente observar é que a tesoura de tecido precisa ser muito confortável no uso. Então, quando você for comprar, se for possível, teste a sua tesoura. Veja se ela é bem confortável, se a pega dela encaixa certinho na sua mão, porque às vezes tem tesouras com uma abertura muito grande e se a sua mão for pequena, por exemplo, ela não vai encaixar direito. Você tem que sentir a tesoura como se for uma extensão do seu braço. Não pode ser muito pesada, ela não pode ser desconfortável. Esse é o ponto primordial na escolha da sua tesoura. Então pega, faz o teste e escolha, invista numa tesoura boa. Porque tesoura a gente leva para a vida, né? Então para todas as modelagens que a gente vai fazer, como a gente trabalha com modelagem plana manual, a nossa base, né, vai ser o papel. Você recebeu aí também 3 folhas de papel craft para já começar a fazer as suas modelagens. Então, papel craft bem básico para o nosso trabalho. O tecido que eu escolhi é o algodão, 100% algodão. Por que eu fiz essa escolha do tecido de algodão? Ele é muito mais tranquilo da gente trabalhar. Então, para quem está começando, por exemplo, se eu tivesse escolhido uma viscose, a viscose é muito molinha, ela desliza na máquina, você precisa ter muito mais cuidado, porque senão ela enruga, é difícil de trabalhar, apesar de ser um tecido muito comum, precisa ter uma atenção redobrada. E com o tecido de algodão, para a gente fazer teste de modelagem, para a gente fazer os treinos de costura, de colocar zíper, fazer casinha de botão, esse tecido é perfeito, porque ele tem uma gramatura um pouco mais espessa, então vai ser mais tranquilo da gente trabalhar e para observar cada detalhe da nossa costura também ele é perfeito. Então vocês têm aí também um recorte de algodão 100%. E quando a gente pensa aqui para trabalhar a costura, alfinete não pode faltar, né? E parece que alfinete é uma coisa que é só ir lá e comprar, mas eu quero dizer para vocês que tem um pontinho que é importante a gente observar quando formos a escolher qual alfinete comprar. Normalmente a gente compra aqueles alfinetes que vem num disquinho e que vem com várias cores, não é? Porque ele é baratinho, encontra em qualquer lugar, mas o que a gente observa nesse tipo de alfinete? Ele vai ter uma gramatura entre 28, ele vai ter uma milimetragem entre 28 e 29 milímetros. Então se a gente pegar, ele vai estar entre o meio das espessuras. A gente vai ter um que é um pouco mais grosso, esse e um pouquinho mais fino. E quando a gente pensa em trabalhar, por exemplo, tecidos finos, seda até a viscose, algum tricoline que seja um pouco mais fino, se a gente utiliza esse alfinete que a gente compra de disquinho, ele é muito grosso. Então você tem uma chance muito grande de estragar o seu tecido quando for alfinetar, puxar um fio, e tem tecido que a gente não consegue voltar o fio no lugar e aí acaba estragando a peça. Então eu quero recomendar para vocês que invistam em pelo menos uma caixinha desse alfinete que é de cabeça de vidro. É o que eu uso aqui, né? Na maioria das minhas costuras, eu uso esse daqui de cabeça de vidro. Por que falam que é de cabeça de vidro? Porque essa bolinha que tem na pontinha dele, ele é de vidro, tá? Por isso que a gente chama. E ele é bom porque ele tem 31 milímetros, então ele é bem mais fininho. Então para trabalhar com tecido fino ele é perfeito porque não vai estragar os seus tecidos, certo? Então alfinetinho aqui dito. E o último elemento que são os nossos pezinhos. Esses daqui são quadradinhos, retângulos de mármore. Ai, Rebeca, mármore? Mas não é caro, né? Eu vou comprar mármore. Se você tiver aí na sua cidade uma marmoraria, uma loja que trabalha com mármore, vai lá e pergunta se eles têm retalhos de mármore, porque normalmente eles jogam fora esses pedacinhos pequenos de mármore. Então você vai lá, conversa com o dono, fala, eu sou costureira, sou modelista, preciso de alguns pezinhos, porque geralmente como eles jogam fora, eles até te dão. Aqui pelo menos foi assim.
Mas se não tiver marmoraria, veja aí no seu local de trabalho, na sua casa, se você tem algum elemento que sirva como apoio, um livro, ou se você tiver pedras um pouquinho maiores, você pode utilizar para fixar a modelagem no tecido. Tem gente que pega alfinete e fica alfinetando as bases em cima do tecido. Eu não gosto muito de ficar alfinetando a base, porque com o passar do tempo ela vai perdendo a qualidade. Então, se o seu desejo é manter a qualidade da sua modelagem por mais tempo, evite ficar passando alfinete nela, tá bom? Então, o pezinho é uma ótima solução para fixar a modelagem, não marca ela e dá super certo aí para marcação. Tá bom? Apresentei para vocês todos os materiais. Durante os processos, se surgir algum material específico, eu aviso vocês, eu falo, ó, esse material aqui também é legal, tá bom? Mas basicamente esses materiais a gente utiliza na construção da base e nos processos de costura também. Lembrando que se você ainda não conversou comigo, para receber a sua caixa da modelista, o link está aqui na descrição e o meu número do WhatsApp também. E se ficou com alguma dúvida de algum material, embaixo desse vídeo tem um campo para você escrever os seus comentários. Então deixa um comentário que daí eu respondo você, tá bom? Muito obrigada pela presença. Dê uma olhada nos materiais, é bom a gente pegar, analisar, ver a curvatura, porque a gente vai criando proximidade aí com tudo isso, tá bom? Então, um beijo, obrigada pela presença e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!